rapazes? É muito interessante porque as pessoas acham que o rio é apenas um canal onde passa água. Mas, na verdade, os rios têm as suas próprias vaidades. Vaidades. São vaidades do rio, são caprichos do rio. Então você tem, por exemplo, rios novos. Os rios novos, eles são impetuosos, cheios de energia. E se você colocar uma pedra dentro do rio, o rio vai lá, arrebenta a pedra e vai em frente. Então, exemplo desse é o Rio Colorado. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fica no meio das montanhas rochosas. É E é uma região geológica jovem. Jovem, tem só 60 milhões de anos. Só. Apenas 60 milhões de anos. Uma bobagem. Na era geológica da Terra é pouco tempo. É. Aí você tem, em contraposição, rios como o nosso, o Tietê, o Aricanduva, o Tamanduateí, que são rios que foram formados há 540 milhões de anos atrás. São rios velhos mesmo, cansados. Então eles não têm energia para avançar. Então nós temos que ajudá-lo a escoar, porque força própria eles não têm mais. E como é que se ajuda ele a escoar? E eles têm mais a tendência de dançar numa valsinha vienesa e ficam lá, dois para lá, dois para cá, e vão formando os meandros. Então os rios que formam meandros são rios velhos. E o rio novo, ele não forma meandro, ele vai reto, ele quer ir reto. Até os índios sabiam disso. Tamanduateí significa o rio que dá muitas voltas. E o que isso tem a ver com a nossa desgraça das enchentes? O que nós fizemos? O rio Tietê, ele era todo cheio de meandros. Isso, cheio de voltas. Exatamente. Há 50, 60 anos atrás. É um rio já velhinho, de bengala e tal. É isso. E o que nós fizemos? Nós retificamos, tornamos reto esse rio. Eu não sei se alguém pergunta para o rio se ele quer andar naquela calha reta. E ele tem uma tendência, esse rio velho tem uma tendência a fazer as curvas dentro daquela avenida reta que ele estava percorrendo, ele tem uma tendência a fazer as curvas. E ele fica dando cabeçada nas margens. E ele não consegue fluir com velocidade. E aí a água não escoa e aí enche. E aí enche. Então teria que fazer um estudo. Quer dizer, precisamos de um engenheiro geriátrico. Um engenheiro de rio. Estamos inventando uma nova produção. É uma nova especialidade da engenharia, a engenharia geriátrica. Mas que interessante, quer dizer que os rios antigos, eles precisam ter um balanço, um saculejo para poder fluir. E quando você retifica, você estrangula ele não consegue vazar. Ele impacta. Não é como o automóvel. No automóvel, você tem uma rua toda cheia de curva, a vazão é pequena, a velocidade é pequena. Aí você faz uma vinda reta, todo mundo vai querer correr. Claro. Então essa lógica funciona para automóvel. Mas na aerodinâmica, na hidrodinâmica, essa lógica não funciona. Então, os rios velhos, se tiver dois rios velhos, igualmente velhos, um é reto, o outro é cheio de curva, esse de curva consegue dar uma vazão maior do que o reto. É uma lógica complicada. Agora, professor, e esses rios que chegam, que percorrem a cidade de São Paulo e que alagam frequentemente, eles são invadidos ou eles são visitados por um número muito grande de afluentes. Rios que desaguam neles, né? Qual é a importância desses rios de afluentes que desaguam no rio, por exemplo, como o Tietê? Nós temos um erro de projeto que grande parte desses afluentes, eles desaguam no Tietê de uma forma perpendicular. Isso, então se você imaginar que eu tenho uma avenida, por exemplo, como a 23 de Maio, que é uma avenida que tem várias faixas, e alguém da lateral enfia o carro ali no meio, perpendicularmente, todo mundo vai frear e vai diminuir a velocidade. O rio é a mesma coisa. Então eu tenho o Tietê, grandão, bonitão, navegando ali, fluindo com a velocidade normal dele. E ali, a certa altura, eu tenho um afluente desaguando perpendicularmente. Essa água vai chocar com a água do rio Tietê e vai produzir uma diminuição da velocidade. Mais um motivo para encher. Exatamente. Então o rio que vinha numa certa velocidade, falou, daqui 15 minutos já estou lá em Osasco, ele vai acabar se atrasando por interferência do afluente. Quer dizer que tinha que ser uma abazinha,
uma entradinha suave ali do lado do Tietê? Tem que ter uma concordância, chamada uma concordância hidrodinâmica. Então, em vez de vir perpendicularmente, eu crio, como se fosse numa estrada, eu crio um acesso para esse afluente. Sei. E ele, num determinado trecho, ele corre perpendicularmente. Sei. E quando os dois estão sintonizados, aí sim eu posso misturar as águas. E aí temos então uma vazão mais rápida. Exatamente. Aí menos alagamento. Eu não atrapalho a velocidade do rio Tietê. Eu deixo ele navegando normalmente. Entendi. Então, uma das providências interessantes seria a gente criar essas confluências hidraulicamente mais bem resolvidas. E isso ajuda a diminuir as enchentes na cidade de São Paulo. Outro ponto, professor, é a questão das encostas que caem. Nós estamos discutindo agora, é uma polêmica que está nos jornais, inclusive hoje, sobre se deve tirar, cortar ou não as árvores que estão nessa terceira pista da Marginal. Nós visitamos o Morro do Socó e vimos lá aquela encosta arranhada, né, pela lama que caiu. Nós estamos falando de fenômenos que poderíamos simplificar como a destruição da mata nativa, não é isso? Tanto na beira do rio, quanto lá em cima do morro, no morro do Socó, por exemplo. Ali nós encontramos vestígios da Mata Atlântica ali. Lá no Socó. Ainda é Mata Atlântica ali. A caminho do... Ali já é tipicamente Mata Atlântica? Ali ainda é tipicamente Mata Atlântica. Certo. Você percebe pela vegetação, né, pelo tipo de vegetação que tem, porque ali ainda é resquício da Mata Atlântica. Está meio judiada, mas ainda é Mata Atlântica. E por que acontece essas desgraças apenas naquele lugar? Por que não cai uma tromba d'água aqui no Jardim Paulista? Por quê? Né? Por que não cai não tem aquela chuva de granizo que acumula pedras de granizo no meio da rua aqui na Avenida Paulista? Por quê? Porque essa região, embora esteja totalmente, digamos assim, com aquele cimento que nós comentamos, não tem o clima de deserto. Porque no jardim, você vê, quando você sobrevoa o jardim, você não enxerga as casas. Porque no jardim tem árvore, Tem árvore. e nas ruas tem árvore também. As ruas